Oi! Alô, pessoal! A aula de hoje a gente vai falar sobre proteínas e enzimas. Mas antes da gente começar a aula, vamos dar aquela relembrada do que nós estamos estudando. A gente está estudando a bioquímica celular, quer dizer, do que é feito uma célula em relação às substâncias que a compõem. Então, quer dizer que se a gente passasse um órgão por um triturador, como a gente está vendo aí na imagem, a gente teria então água, sais minerais, glicídios, que são os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Então, a aula de hoje, a gente vai falar sobre as proteínas, que são os compostos orgânicos mais abundantes em uma célula e no corpo de um animal, tá? Então, é o composto orgânico mais abundante. Porque se a gente observar, a proteína é quase tudo. A proteína está formando a membrana plasmática, está formando a membrana das organelas, está formando aí as enzimas, e vários outros componentes aí que dependem de proteínas também em nosso corpo, tá? As proteínas, quimicamente, elas são polímeros de aminoácidos. Então, o que é um aminoácido? Um aminoácido, ele é exatamente isso aqui que a gente está vendo. Ó. Uma amina, em relação à molécula orgânica, ó. Uma amina, que é o nitrogênio, carbono com nitrogênio, e duplo O com OH, a gente chama de carboxila ou ácido carboxílico. Então, sinta aí o drama aí, ó. Amina mais ácido. Aí o nome da criatura fica como aminoácido. Então, por que o nome aminoácido? Cada amina mais ácido. E aí, aminoácido. Bom, como a gente pode perceber, existe um carbono aí que a gente poderia chamar de carbono alfa ou carbono principal. Então, lembra, o carbono tem 4 ligações. Ele tem que fazer 4 ligações. Então, A com ácido, com amina. Isso é obrigatório. E aí existe o hidrogênio, nesse carbono alfa, e existe aí o R. O que quer dizer esse R? É um radical. Aí esse radical é que vai diferenciar, tá, todos os outros aminoácidos. Ou seja, o radical é que vai ser a diferença entre um aminoácido e outro. Tá? Então, como é que o aminoácido vai ser diferente em relação ao outro aminoácido? Aí, através desse radical. Então, vamos tentar entender isso. Olha só, aqui tem um aminoácido chamado fenilalanina. Aí o radical está sendo o CH2 e um anel aromático. Então esse anel aromático, como ramificação, a gente chama de fenil, né? E sem o anel aromático, a gente tem a alanina. Então esse anel aromático na alanina, fenilalanina. E aí por isso o nome dessa criatura aí, fenilalanina. A fenilalanina é um aminoácido essencial, tá? Que faz parte da nossa dieta, ou seja, a gente teria que comer obrigatoriamente todo dia esses aminoácidos para a gente fabricar nossas proteínas, tá? Então quer dizer que existe dois tipos de aminoácidos quanto à necessidade dele. Então os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Naturais é aquele que a gente não consegue produzir. Existe nas nossas células, tá? Nas nossas células do nosso corpo, alguns ciclos, né? Que são ciclos anabólicos, quer dizer, que são ciclos de síntese. E aí, nesse caso, consegue fabricar esses aminoácidos chamados de aminoácidos naturais, tá? Então, os naturais eu produzo. E os essenciais, aqueles que eu não produzo. Por isso eu tenho que ingerir todo dia. Então, no total, são 20 aminoácidos. 12 naturais, que o nosso corpo vai produzir, se faltar, e 8 essenciais. Então, se um dia te perguntarem, pô, por que eu tenho que comer todo dia? Bom, para ganhar aí os aminoácidos essenciais. E assim você fabricar suas proteínas, tá? Tudo bem então? Existe 20 aminoácidos, 12 naturais, 8 essenciais. Essencial não produzimos, naturais aquele que a gente produz. Um aminoácido se une ao outro por uma ligação covalente, que ocorre uma desidratação, quer dizer que ocorre uma perda de água, e essa ligação ela tem um nomezinho legal, que é chamada ligação peptídica. Vamos ver como é que isso acontece. Olha aí, ó. Um aminoácido se junta ao outro, aí ó, as hidroxilas com o hidrogênio se fundem, forma água, e aí ocorre a ligação covalente, que é a ligação do carbono com o nitrogênio do outro aminoácido, ou seja, a carboxila do aminoácido se liga à amina, tá? Sai água na ligação
e aí ocorre a ligação peptídica. Vamos repetir de novo, ó. O hidrogênio e o hidroxila se fundem, forma aí a ligação peptídica, que é uma ligação covalente. Então é essa ligação que vai constituir a chamada estrutura primária de uma proteína. Aí o que é a estrutura primária de uma proteína? É a sequência de aminoácidos, tá? Então essa sequência de aminoácidos, um aminoácido atrás do outro, é isso aqui que representa a estrutura primária, quer dizer que é a identidade da proteína. É a sequência de quê? De aminoácidos. Então quer dizer que metionina, valina, serina, glicina, aí quer dizer que a sequência desses aminoácidos é que é a estrutura primária. Então, eu posso fazer um monte de coisa com a proteína, tá? A gente vai aprender isso daqui a pouco. E aí, mas a gente não pode mudar a estrutura primária de uma proteína, certo? Porque a estrutura primária da proteína seria tipo assim, o CPF dela, tá? Você não consegue mudar. Quer dizer, mas o seu corpo, ele vai ter barba, ele pode ter cabelo grande, cabelo pequeno, você pode pintar o cabelo, entende? Mas seu CPF continua sendo o mesmo o tempo todo. É isso que seria aí a estrutura primária de uma proteína, que seria a sequência de aminoácidos que compõem esta proteína. A estrutura secundária é o seguinte, quer dizer que essa fileira de aminoácidos um atrás do outro, como os aminoácidos, aqueles radicais, eles são substâncias diferentes, ou seja, têm propriedades químicas diferentes, então quer dizer que existe radical que é aniônico, outros são catiônicos, outros são polares, outros apolares. Então, os aminoácidos vão se comportar de forma diferente na hora de formar a proteína. E aí, com isso, dá diferentes formas, ou estruturas, que a gente chama então de estrutura secundária, estrutura terciária, que é essa que vocês estão vendo, e estrutura quaternária, que são várias terciárias juntos. Então, explicando melhor a secundária. A secundária é quando ocorre a ligação apenas por ponto de hidrogênio. Quer dizer, pode acontecer outras interações entre aminoácidos, mas o que mantém esse estado aí de mola, como vocês estão vendo aí aparece uma mola, é chamada de estrutura secundária. Então, o que é a estrutura secundária? A proteína em forma de mola, ou aquele fio de telefone antigo, todo enroladinho, certo? Então, isso, ou o cabelo cacheado, né? Cabelo cacheado, o cabelo é uma proteína chamada queratina. Aqueles cachinhos é exatamente a atração por ponte de hidrogênio. Bom, vamos lá. A estrutura terciária é quando ocorrem várias interações não covalentes. E essas várias interações não covalentes vão dar uma forma super diferente e complexa à proteína. E essa forma super diferente, como vocês estão vendo aí, está existindo dentro dela a estrutura secundária, mas essas dobras que está acontecendo na proteína é devido a outras interações não covalentes. Então aí está ocorrendo interação de Van der Waals, de polo induzido, tá? E várias outras interações deixando a nossa proteína aí com esse formato. A estrutura quaternária ela é a junção de várias terciárias, como vocês podem perceber. Um bom exemplo disso é a hemoglobina. A hemoglobina que é a proteína que existe dentro dos glóbulos vermelhos, tá? Lembrando que ela tem um núcleo de ferro, né? O núcleo de ferro. E esse núcleo de ferro na hemoglobina é que vai dar o papel de transportar oxigênio a essa proteína. Então, ela é uma proteína transportadora de gases, né? Principalmente aí o oxigênio, tá? Então, vamos resumir isso aqui. O que é estrutura de proteína? Representa como está a minha proteína. O CPF dela é a estrutura primária. Eu não mexo nisso. Já a estrutura secundária é em forma de espiral. A estrutura terciária é toda dobrada. E a quaternária são várias dobras juntas. Ou seja, várias terciárias formam uma quaternária. Vamos lá. As proteínas têm diversas funções no nosso corpo, tá? Diversas. E, dentre elas, a gente pode destacar aqui a função estrutural, tá? Que vai ser a principal função da proteína, que é a função estrutural, que é formar coisas. Então, por exemplo, cabelo é formado pela queratina.
Então a queratina, ela forma cabelo, forma unha, forma proteção da nossa pele contra agentes patogênicos, né, agentes que causam doenças. Por isso que, por exemplo, para pegar Covid-19, né, a gente não pega pela nossa pele, mas sim pelas mucosas, né, que a mucosa do nariz, do olho, da boca, que não tem essa queratina, tá? Bom, outra proteína estrutural interessante é o colágeno. O colágeno é que está lá presente na derme, que é a camada mais interna da pele, tá? E aí esse colágeno ele atua como um cimento, é algo que vai sustentar as células, tá? E dar formato a elas. A albumina, ela é a proteína que vai ser encontrada no plasma sanguíneo, no leite materno, né? Vai ter também albumina, tá? E aí você tem várias outras proteínas aí que vai estar formando, tendo esse papel estrutural. As proteínas de membrana, a gente vai ter ainda a proteína de, junto com colágeno, chamada de proteínas chamadas de elásticas. E aí vai. Vamos lá. Mas a grande importância das proteínas é quando elas viram enzimas. É quando ela atua como enzima. O que é enzima? Uma proteína catalisadora, ou seja, aquilo que vai acelerar uma reação química, tá? E aí quer dizer que uma reação que demora 6 meses para acontecer pode ocorrer em 6 segundos quando a gente tem uma enzima em ação. Defesa é a relação das proteínas. Por exemplo, proteína que está em um vírus, em uma bactéria, a gente chama de antígeno, proteína antigênica. Toda proteína antigênica leva à formação de anticorpos. Então a gente está doente enquanto a gente não produz anticorpo. Passou a produzir anticorpo, é aí que a gente vai ficar bom daquela doença. Aí a proteína de transporte, que é a hemoglobina, que está no sangue, a mioglobina, que está no músculo. Movimento, formando as duas proteínas contráteis, né? Quitina e miosina, que está lá no músculo, tá? E a regulação, que são os hormônios neurotransmissores que são formados pela união de aminoácidos. Bom, aí foi a função geral das proteínas. Bom, então, a mais importante dessas funções é a função enzimática, ou seja, a função catalisadora. Então, a enzima ela tem digamos assim, uma característica que é bem interessante, que é a capacidade que ela tem de se encaixar aos reagentes. Então, repare que a enzima é o que está aí de preto, essa coisa azul e essa coisa amarela são reagentes, e aí quer dizer que a união desses dois reagentes forma um determinado produto, né? Então, por exemplo, glicose e glicose, aí juntos formou o que aí? Formou a maltose, que é um disacarídeo, por exemplo. Compreenderam? Ou seja, a enzima fez a união desses dois monossacarídeos, dessas duas moléculas, formando um disacarídeo, tá? Então, a gente diz que a proteína, ela funciona como se fosse uma fechadura, tá? E no caso, os reagentes com a chave. Então, chave e fechadura. Quer dizer que é super específico o formato da enzima com o substrato. Então, o que é substrato? É a substância que atua como reagente da enzima. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, então. Voltando para isso aqui, tem uma coisa que é bem interessante. Tem uma cantada, na verdade, né, que faz alguém se apaixonar rapidamente. É só dizer assim, ó: oi, você sabia que você é o substrato da minha enzima? Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que um nasceu para o outro e se encaixam perfeitamente e assim serão felizes para sempre. Bom, vamos lá. As enzimas, elas são controladas por 3 fatores principais, ou seja, a velocidade das reações enzimáticas é controlada por 3 fatores principais: temperatura, pH e concentração do substrato. Desses, o mais importante aqui que a gente tem que lembrar é a temperatura. Então, a temperatura, ela é que determina aqui o seguinte: toda enzima ela tem que ter aquele sítio ativo, que é aquela região de encaixe da fechadura, entende? E da chave, que vai ter aqueles encaixes para poder se encaixar perfeitamente.
Então, tudo isso depende da enzima estar na temperatura ideal. Então, se eu aumento a temperatura ou reduzo a temperatura, a proteína, que é a enzima, vai se desnaturar. Então, o que é desnaturar? É perder a forma. Então, quer dizer que algo vai acontecer e assim as ligações de hidrogênio vão ser quebradas, tá? E aí, com isso a enzima ela vai perder a forma dela e ela vai ficar somente com a estrutura primária. Vamos pensar assim, que a gente tem um cabelo cacheado, tá tudo lá cacheadinho e de repente você passa a escova nele. Então a escova ela é quente e ela está fazendo o que ali? Ela está quebrando essas ligações de ponte de hidrogênio, o Van der Waals, o que for ali, que é interação fraca, ela está sendo quebrada e com isso desnaturando a proteína. Ou seja, fazendo com que ela perca aquela forma secundária, terciária, quaternária. O que tiver ali, ela vai ficar somente com a estrutura primária. Legal? Então, a temperatura ela determina a forma da enzima. Então, a temperatura alta ou baixa ela pode desnaturar a enzima e com isso fazer com que ela perca a forma dela e não encaixa mais na chave. Então mudei a fechadura e a chave não encaixa mais. E assim a reação não acontece. Então esses gráficos que a gente está vendo, tem embaixo aí o fator e do lado tem a atividade enzimática, ou seja, a velocidade da reação. Tá? Então o que a gente está percebendo? Que toda enzima teria uma temperatura ideal. No nosso corpo, essa temperatura ideal ela seria em torno de 36 graus e meio. Então seria aí a temperatura ideal para o funcionamento das enzimas. Então, quer dizer que quando você tem uma febre muito alta, qual é o problema de ter uma febre alta demais? É que você vai desnaturar a enzima e com isso você vai ficar tudo mole, né? Devido a algumas reações então, que começam a ocorrer de forma muito lenta, porque as enzimas estariam como aí, desnaturadas. Tudo bem? Por sua vez, a geladeira, né? Como é que ela atua aí nesse processo? Ela atua reduzindo a temperatura e com isso reduzindo a velocidade das reações enzimáticas que deteriorariam um determinado produto, tá? Então, por isso conserva, o frio conserva. Vamos lá. O pH. O que a gente está percebendo nesse gráfico do pH? Bom, em relação ao pH, a gente sabe que existe o pH neutro, que é o pH 7, abaixo de 7 é o pH ácido e acima de 7 é o pH básico. Então, quando o pH está abaixo de 7, ácido, acima de 7, alcalino ou básico. E o pH 7 é o pH neutro. Bom, em nosso corpo a gente tem a boca, a gente tem o intestino, a gente tem o estômago, que os três são locais diferentes em relação ao pH. Então, por exemplo, a boca, ela tem esse pH em torno de 7. Então, quer dizer que a pitialina, ou amilase, a enzima que digere o amido, ela funciona melhor nesse pH. Então, repare que se eu aumentar ou diminuir o pH, a pitialina vai perder a forma dela, e aí com isso ela se desnatura também. Então, quer dizer que essa variação do pH é outro fator que vai desnaturar a proteína, fazendo com que ela perca a sua forma e, com isso, determinando a não realização daquela reação. Tudo bem? Vamos lá. Já a pepsina, ela é a enzima que está no estômago, e o estômago é ácido, que tem um HCl lá no estômago. pH em torno de 2. Então, quer dizer que a pepsina ela funciona melhor nesse pH. Aumentando ou diminuindo, vai dar problema. A tripsina é a enzima que está no intestino. Aí o intestino tem que pegar em torno de 8,5, 9. E aí, nesse caso, então, seria o melhor pH para que ocorra essa reação. Outro fator que determina a velocidade da reação é a concentração do substrato. Então, como é que funciona isso? É o seguinte, lembra que substratos são os reagentes. Então, se eu aumento a quantidade de reagente, eu aumento a velocidade da reação. Mas vai chegar um ponto, que é essas linhas pontilhadas aqui, que a gente chama esse ponto de saturação. Então, o que é ponto de saturação? É o ponto que eu aumento a quantidade de substrato, mas a velocidade continua a mesma. Então, quer dizer que eu atingi ali a quantidade necessária para que ocorra a reação. E aí, com isso, eu já não aumento mais a velocidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os três fatores que determinam
a velocidade de uma enzima ou cinética enzimática, concentração do substrato, o pH e a temperatura. Esses são os 3 fatores que determinam a velocidade de uma reação enzimática ou cinética enzimática. Bom, uma outra proteína que é super importante para vocês entenderem o sistema imunológico são as imunoglobulinas. O que são imunoglobulinas? São os anticorpos, é o nome chique que a gente dá para os anticorpos. E o nome chique dos glóbulos brancos chama-se linfócitos ou plasmócitos. Linfócitos no sangue, plasmócitos nos tecidos, tá? Então, quando existe um vírus, como o Covid-19, por exemplo, ele está aí no sangue, na célula. O que é que acontece? Então, ele tem antígenos, tá? E aí, o nosso corpo ele começa a se ligar a esses antígenos virais para um dia passar a produzir os anticorpos. Aí o anticorpo ele é exatamente o que aí? Algo que vai se ligar ao antígeno viral, que são esses bastonetes aí vermelhos, são bactérias, tá vendo? E aqui, onde o anticorpo está se ligando, são os antígenos que a bactéria possui. Então perceba que os anticorpos se ligam a essas coisinhas azuis aqui, ó, que existe na bactéria, e essa ligação é que vai impedir que a bactéria ou um determinado vírus consiga entrar numa célula. E com isso, ele fica neutralizado. Compreende? E aí aquela doença, ela deixa de se manifestar porque seu corpo já tem defesa contra ela, tá? Aí, desses tratamentos para a Covid-19 é exatamente o que? A soroterapia. Então, que é usar os anticorpos de pessoas que já tiveram, para daí você ter um tratamento contra a doença, tá? Vamos lá. Então, como é que funciona isso? Essa questão do anticorpo. É assim, a primeira vez que a gente se apresenta a um antígeno desconhecido, ou seja, a gente tem uma doença pela primeira vez, a gente tem uma coisa que a gente chama de imunização primária ou a primeira resposta, tá? Que a gente chama então de primeira exposição. Então o que acontece com a produção de anticorpos? Repare que ela demora um tempo para alcançar o máximo. Mas quando se expõe a segunda vez, aí a gente cria a chamada memória imunológica. Então a gente já cria células de linfócitos que já sabe qual anticorpo vai ser produzido. E aí com isso você tem essa resposta rápida. Então digamos que você tem ali a vacina. Então a vacina ela é um vírus inativo, uma bactéria inativa, que aí você vai ser exposto a esses antígenos e os linfócitos então vão planejar ali a produção do anticorpo e quando esse anticorpo é produzido, você cria a memória imunológica. Aí essa memória imunológica ela fica ali permanente. Então quando ocorre a segunda exposição, que seria a doença, aí essa produção é rápida e muita. Então é isso que a gente está percebendo no gráfico. Primeira exposição, olha aí galera, ó, primeiro contato com o antígeno, tá vendo? Olha o segundo contato como ele é super o quê? Rápido e eficiente. Então por isso que a gente não pega a mesma doença 2 vezes, porque a gente tem memória imunológica. Então por isso que existe a vacina para prevenir as doenças, tá? Bom, e aí para a gente fechar isso, é só para a gente lembrar que a imunização ela pode ser ativa ou passiva. Então a imunização ativa é aquela que a gente recebe o antígeno e a gente cria a memória imunológica. E a imunização passiva é a soroterapia. Aí o que seria essa soroterapia? Seria a terapia usando soros, antitetânico, antiofídico, antiaracnídico, antiescorpionídico, que aqui são anticorpos contra aquele antígeno. Tudo bem? Galera, então, aula de proteína, muito legal, muito fantástica. Aí a gente vai fazer agora um resumo rápido. Então, proteínas são polímeros de aminoácidos. Né? O aminoácido tem a amina e o ácido. As proteínas, os aminoácidos, então, ele tem uma coisa chamada de radical. Esse radical que muda em cada aminoácido. No total são 20 aminoácidos. 12 naturais, 8 essenciais. Natural, a gente produz.
essencial não produzimos. Um aminoácido liga o outro pela ligação peptídica, ligação que sai água e forma ligação covalente. E aí essa sequência de aminoácidos unidos por ligação peptídica, uma ligação forte, é o que a gente chama de estrutura primária. A estrutura secundária, terciária e quaternária devem ser interações não covalentes. E toda vez que uma proteína perde essa estrutura secundária, terciária ou quaternária, a gente chama isso de desnaturação. Quem são os agentes desnaturantes? O pH e a temperatura. Então, pH e temperatura desnaturam, quer dizer que alteram a estrutura secundária e terciária da proteína, ficando ela apenas na estrutura primária. Qual a principal proteína aí? São as enzimas. Por que as enzimas são tão importantes? Porque elas aceleram reações. Então, fazem com que reações químicas ocorram muito rápido. E os fatores que determinam essa velocidade da enzima são temperatura, pH e concentração de substrato. A temperatura é porque para a proteína funcionar, ela precisa ter para a enzima funcionar, ela tem que ter uma forma específica. Então, a temperatura alta ou baixa desnatura, faz com que ela perca a sua forma. E da mesma maneira, a alteração do pH. Então, para cada enzima, uma temperatura ótima, para cada enzima, um pH ótimo, tá? E o outro fator é a concentração do substrato, ok? Galera, então espero que tenham aprendido. Valeu! Oi!